Graça e paz, amada igreja. Amém. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas 24, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhe perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhes responderam: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Até esse ponto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Versículo 13 começa com uma frase que diz: nesse mesmo dia. Você já teve um dia muito cheio na sua vida? Um dia que parecia que não ia ter fim. Um dia que você acordou cedo e as coisas pareciam que estava começando a dar tudo errado. E você estava torcendo para aquele dia acabar. E aquele dia parece que não acabava. E chegou a noite e você deu graças a Deus porque aquele dia acabou. Você já teve um dia assim na sua vida? Já. E esse dia aqui pareceu com um dia desses. Interessante que o versículo 13 começa nesse mesmo dia. E aí eu me perguntei, e eu te pergunto, você sabe que dia é esse? Nesse mesmo dia. Esse dia era um dia como o de hoje, era um domingo. Esse mesmo dia que está falando aqui em Lucas 24, foi o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Nesse mesmo dia, aconteceu muita coisa, assim como nesse dia que você pensou aí quando eu comecei falando. Nesse mesmo dia, foi o dia que as mulheres viram o mestre. Interessante que, não sei se foi semana passada ou na outra, o pastor trouxe aqui alguns fatos que poderiam evidenciar que a ressurreição de Jesus aconteceu de fato. E eu analisando esse texto, alguns ainda não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ao analisar esse texto, eu chego a uma conclusão de que se foram homens escrevendo para manipular o nosso pensamento, esse texto talvez não teria sido escrito dessa maneira. Esse texto teria sido escrito de uma outra maneira. Por quê? As mulheres, especialmente nessa época aqui, não tinham muita credibilidade. Então, o que me leva a pensar que se a Bíblia fosse escrita para nos enganar, se a Bíblia fosse uma mentira, se a Bíblia fosse uma mentira montada, muito provavelmente esse texto não estaria escrito dessa maneira. Estaria sido escrito de que os homens viram primeiramente Jesus, porque daria mais credibilidade a uma mentira. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, nesse mesmo dia, as mulheres viram Jesus ressuscitado. E detalhe, nesse mesmo dia, Pedro correu para o sepulcro e não viu Jesus ressuscitado. O que corrobora mais ainda por argumento ser verdadeiro, porque quando você está dizendo uma verdade,
você não se preocupa se o que você está dizendo vai ter credibilidade ou não, porque você sabe que você está falando a verdade. Nesse mesmo dia, as mulheres viram, não está relatado aqui em Lucas que elas viram. Em Lucas está relatado que elas viram um anjo. Mas em Mateus 28, se você puder ler em casa, vai relatar que elas viram os anjos, e os anjos falaram assim, vão para Galiléia que ele vai aparecer. E no meio do caminho, ele apareceu às mulheres e falou assim, fala para os meus irmãos que eu vou estar lá na Galiléia e vou encontrar com eles. Nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia, as mulheres viram Jesus. Nesse mesmo dia, Pedro não viu Jesus, o que me leva também a pensar e a chegar a uma conclusão que Jesus aparece para quem Ele quer, na hora que Ele quer e no lugar que Ele quer. Então, se você está aqui nessa noite e talvez nem você mais imagina que Jesus pode aparecer para você, eu te digo nessa noite, através dessa palavra, que Jesus pode aparecer para você hoje, nessa noite, seja você quem você seja. E nesse mesmo dia, 2 discípulos desanimaram. Os 2 discípulos que a gente leu. Os 2 discípulos que começaram a andar para o caminho em direção a Emaús. Eles estavam indo para distante de Jerusalém. A palavra de Deus vai afirmar que eles estavam indo e a distância era 60 estádios. Você sabe qual é a distância que representa 60 estádios? Sabe? 11 quilômetros aproximadamente. Então, ao desanimarem, porque eles desanimaram, porque o mestre morreu, eles não viram. O relato vai dizer que eles falaram, é verdade que algumas mulheres falaram que ele apareceu, mas nós não vimos. Então, nesse mesmo dia, onde as mulheres viram, onde Pedro não viu, teve 2 discípulos que desanimaram. E caminharam para longe, bem longe. Quantos já caminharam aqui 11 quilômetros? Quantos já caminharam 11 quilômetros? Já? É uma boa distância. Isso demonstra para a gente que quando a gente desanima de andar com Jesus, a gente vai para longe da presença. A gente vai para longe do lugar que a gente não deveria ter saído. E por que esses discípulos desanimaram nesse mesmo dia? Desistiram? Se decepcionaram? Muito provavelmente. Nesse mesmo dia, Jesus aparece para ele, Messias. Nesse mesmo dia. Quando eles começaram a se distanciar do lugar que eles não deveriam se distanciar, Jesus aparece para ele nesse mesmo dia. Veja bem, se você desanimar da presença do Senhor, se você começar a se distanciar da presença dele, pode ter certeza que ele vai caminhar contigo, vai te buscar e vai falar contigo aonde você estiver indo. Porque não dá para se esconder da presença do Senhor. Nesse mesmo dia, Jesus aparece para eles. Nesse mesmo dia, Jesus puxa um assunto com eles. Mas os seus olhos, nesse mesmo dia, estavam fechados. E por que os seus olhos estavam fechados? A palavra de Deus vai dizer que os seus olhos estavam fechados porque eles estavam tristes. E isso me leva a pensar que as nossas emoções nos enganam. Porque se a gente tratar a nossa fé com nossas emoções, muitas vezes a gente cai. Porque muitas coisas vão nos entristecer. Muitas coisas vão nos decepcionar. Muitas coisas vão acontecer que vai ter a tendência de fazer nós tirarmos os olhos de Cristo e do lugar que Ele mandou que a gente não saísse. Mas os seus olhos estavam fechados porque eles estavam tristes. Eu já fiquei muitas vezes triste. Acredito que você já também ficou muitas vezes triste. E quando a gente fica triste, quando a gente se decepciona, quando alguém faz alguma coisa com a gente, quando a gente estava esperando algo que a gente não recebe, a nossa tendência é fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos e não receber a palavra, mesmo que seja o próprio Jesus falando com a gente. Nesse mesmo dia, Jesus aparece para eles, puxa um assunto com eles, mas seus olhos estavam fechados. Por quê? Porque estavam tristes. No versículo 17 vai dizer, então ele lhes perguntou, do que está falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E por que eles estavam tristes? Porque eles tinham uma expectativa errada de Jesus.
Eu não sei qual foi o convite que fizeram para você um dia. Eu não sei o que falaram de Jesus para você. Eu não sei quais são as suas expectativas com o Senhor. Assim como quando um filho vai lá namorar com a sua filha, o meu vai demorar bastante. O pai pergunta, quais são as suas expectativas com a minha filha? Eu não sei quais são as suas expectativas com Jesus, mas de uma coisa eu sei, a sua expectativa em Jesus definirá a sua eternidade com Jesus. Se as suas expectativas ao entrar neste lugar for receber bênçãos financeiras, quando você não receber a sua bênção financeira, você vai ficar triste e vai se decepcionar. Se a sua expectativa ao entrar neste lugar for fazer amizades, se você não fizer as amizades, ou se essas amizades te decepcionarem, você vai ficar triste e vai ter a tendência de sair da presença de Jesus. Mas se a sua expectativa em Jesus for alcançar a salvação da tua vida, for que os seus caminhos caminhem na presença do Senhor, se você ao entrar neste lugar, olhar para o Cristo verdadeiro, aquele que pode remir a tua alma, aquele que pode salvar a tua alma, aquele que pode te tirar do inferno e te jogar na salvação, você nunca ficará triste com o Senhor, porque Ele não te faz promessa para te decepcionar, Ele faz promessa para te suprir a tua vida e a tua história. Eles ficaram tristes, e nesse mesmo dia decidiram, olha que tristeza, caminhar 11 quilômetros para distante do lugar que você não deve caminhar. Deixa eu te falar uma coisa, não caminhe para longe do lugar aonde Jesus você mandou ficar. Não caminhe para longe desse lugar. E nesse mesmo dia, o próprio Jesus pregou para eles. Você já deve ter ouvido palavras fantásticas de pregadores fantásticos. Mas imagina você ouvir uma pregação do próprio Senhor Jesus. Nesse mesmo dia, no versículo 25, Jesus começou a pregar para eles e dizer, vocês são tolos, vocês são de difícil entendimento, vocês são tardios no entendimento, o Cristo não deveria sofrer, o Cristo não deveria morrer, porque a expectativa deles, quando eles falam com Jesus, eles falam assim, nós pensamos que ele era aquele que iria remir o tempo, o reino de Israel, porque ele estava sendo massacrado pelos romanos. Muitos hoje ainda têm essa expectativa, em que a igreja levante-se como um braço político em nome de Jesus, em que a igreja vá para a política e transforme. Esse mundo vai passar, a gente não é daqui, a gente vai viver em outro lugar, na eternidade, com esse próprio Jesus que está aqui falando com vocês, aqui como estava falando com esses 2 discípulos que estavam se distanciando. A gente pode, irmãos, estudar, galgar um cargo melhor, comprar um carro melhor, viver numa casa melhor, mas tudo vai acabar aqui, vai passar. Nesse mesmo dia Jesus falou, o Cristo não tinha que sofrer, vocês não sabem. Quando as nossas emoções tomam o lugar da palavra, a gente fica completamente atordoado. É legal a gente chegar no culto e se emocionar, é ótimo. Hoje eu me emocionei muito aqui, tive a oportunidade de ungir algumas pessoas. Eu acho que eu fui mais ungido do que eu ungi as pessoas aqui hoje. Eu me emocionei, chorei. Várias vezes aí eu louvando, eu me emociono, eu oro, eu choro. Mas emoção não sustenta a fé. O que sustenta a fé é a palavra. E Jesus está falando, vocês estão tristes porque imaginaram alguma coisa de mim. Vocês não deveriam consultar os profetas para ver o que eles dizem de mim. Desde Moisés, desde Abraão, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Cristo não deveria morrer. Essa não seria a maior vitória do cristão, ver Cristo morrer, porque se ele não morre, ele não pode redimir ninguém. Ele veio para morrer, ele veio para ser crucificado. E a gente vai celebrar isso aqui semana que vem. Ele começa a pregar para eles, vocês não conseguem entender, ele tinha que morrer, o Cristo não tinha que morrer. E através da sua morte conceder salvação. Ele não tinha que fazer isso. O que vocês estão buscando, Jesus está perguntando para eles e para nós nessa noite. Querem que eu faça mais o quê?
Eu entreguei minha própria vida. O bem mais precioso que vocês poderiam receber é a minha vida em favor de vocês. A palavra de Deus vai dizer que muitos, alguns na verdade, poderiam até querer morrer por alguém que seja bom, mas Cristo morreu por nós pecadores. Teria coragem de morrer por alguém pecador? Daniel, não teria coragem de morrer por você. Não teria. E acredito que você também não teria coragem de morrer por mim. Eu acredito. Talvez eu possa até falar para ficar bem contigo. Não, eu morreria. Mas na hora mesmo? Não sei, não. Mas Cristo morreu por você, Daniel. Sendo você ainda pecador. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. O que eu quero mais, irmãos? O que vier é lucro. Se vier um carro novo é lucro. Se vier uma casa de praia que eu quero um dia é lucro. Se não vier, eu não sou daqui, eu não quero nada daqui. Eu quero quando ele voltar, eu não quero nada daqui, eu quero ir com ele. Nesse mesmo dia, Jesus pegou para eles. E nesse mesmo dia, Jesus se senta à mesa com eles. Vamos ler o versículo 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. E partindo, o distribuía. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Nós somos um povo da mesa. Acredito que você lá na sua casa, quando você vai fazer uma comemoração, você chama teus amigos, a sua família, você se senta, você come, você troca ideia, você bate um papo. Apesar de esse hábito da mesa ter sido perdido, né? Alguns estudiosos vão falar que a mesa, sentar à mesa com a sua família, com seus filhos, previne delinquência nos seus filhos. Previne que eles se desviem do caminho que você está ensinando. Porque na mesa é olho no olho. Na mesa você consegue reconhecer se seu filho está triste, se seu filho está alegre. Na mesa você consegue entender, mulher, se seu marido está bem. Na mesa você consegue entender, marido, se sua mulher está bem. Na mesa troca-se ideias. Na mesa se fala de planos. Na mesa se falam de ideias, de projetos. Sentar à mesa é uma coisa boa. E quando nesse mesmo dia, que começou de manhã, e já estava sentado à mesa já para jantar. Esse dia foi longo. Que dia foi esse? Onde Jesus caminhou com ele 11 quilômetros. Como eu falei, Jesus vai caminhar com você até os seus olhos se abrirem para você novamente enxergar ele, voltar a caminhar com ele. E no partir do pão, mais uma vez, nesse mesmo dia, os olhos deles são abertos. A mesa de Jesus é responsável pelo maior fechamento de acordo da história. O maior acordo da história que mudou a minha e a sua vida definitivamente foi quando aqueles homens com Jesus sentaram à mesa e Jesus partiu o pão entre eles e falou assim: hoje eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. Eles vão me crucificar e está selado. Esse selo foi feito à mesa. E é à mesa que nossos olhos se abrem. A mesa da comunhão do Senhor Jesus. Aonde os nossos olhos se abrem, aonde a gente enxerga que Ele é o Cristo, e aonde a gente enxerga que Ele vai morrer, e aonde a gente enxerga que a gente nunca deve se apartar da mesa do Senhor. Nesse mesmo dia os olhos deles são abertos. E pasmem, nesse mesmo dia, depois de ter andado 11 quilômetros, eles se levantam, o texto vai falar. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Imagina a cena, eles estão desanimados, eles estão tristes, e eles estão caminhando para longe da presença do Senhor. Eles andam 11 quilômetros. É uma grande distância, sim ou não? Eles andam. Jesus vai pregando, e quando se senta à mesa, acredito que cansados,
acredito que com os pés sujos, acredito que com os pés cansados, eles enxergam Jesus. E eles, conscientes de quem era Jesus, eles não descansam, eles não dormem, eles não esperam para o outro dia. Na mesma hora, eles se levantam e voltam para o lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. Se Jesus está falando com você nesta noite, se os teus olhos estão abrindo para essa verdade, volte imediatamente para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Porque quando o anjo lá no começo fala para as mulheres, nesse mesmo dia, eles voltam para o lugar do propósito. Eles voltam para o lugar onde as mulheres já tinham visto. Pedro, a essa altura, já tinha visto, porque Jesus tinha aparecido. Esses discípulos viram, e no caso deles foi a mesa que revelou. E quando Jesus tinha dado a ordem para as mulheres, Jerusalém era o centro da adoração, mas tinha também virado o centro político e religioso. Quando Jesus ressuscita, ele fala para aquelas mulheres: fala para os meus irmãos me encontrarem na Galileia. A Galileia era o lugar onde Jesus tinha começado seu ministério. A Galileia era o lugar onde Jesus tinha escolhido os discípulos. A Galileia era o lugar onde tudo tinha começado. E o que Jesus está falando para esses discípulos, e o que Jesus está falando para nós nessa noite: volte para o lugar onde tudo começou. Volte para o lugar onde existe um recomeço para a sua vida. Volte para o lugar da onde você nunca deveria ter saído, que é da presença de Deus e dos propósitos de Deus, e do lugar da onde Deus vai te abençoar, e do lugar onde as suas expectativas têm que estar em Cristo Jesus, para que você possa voltar a caminhar com o Mestre. Essa é a mensagem que Jesus tem para a gente nessa noite. Nesse mesmo dia, que se chama hoje, Jesus quer abrir os nossos olhos, para que a gente tenha as expectativas que a gente tem que ter nele, para que a gente esteja no lugar que ele quer que a gente esteja, para que a gente volte para o lugar de recomeço para alguns, para que a gente volte no princípio, no início, da onde ele nos chamou, da onde ele nos escolheu, para que possamos, na Galileia também ele fala para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. A Galileia é o lugar onde os discípulos de Jesus voltam, recomeçam e tomam posse de ir e pregar o evangelho para toda criatura. A mensagem de Jesus para nós nessa noite é que os nossos olhos estejam abertos nesse mesmo dia, para que possamos voltar, para que possamos recomeçar, para que possamos rever a nossa vida e para que possamos ir e dar muito fruto na presença dele. Curva a tua cabeça para uma palavra de oração.